Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a descoberta do governo brasileiro que ele está enrascado nessa negociação dos Estados Unidos. Tá? Até aqui o governo estava muito tranquilo, não porque nós vamos negociar com o Trump, que vamos pedir um adiamento, uma redução das tarifas e vamos negociar e ver o que dá para fazer e não sei o que lá. Mas o que aconteceu? Né? O Lula e Moraes, lembra aquilo que eu falei para vocês? São as duas figuras-chave. Esses dois não vão recuar, não interessa para eles recuar em momento algum. Eles elevaram o tom, isso irritou a Casa Branca e no momento não há mais nenhuma possibilidade de negociação. Então eles estão dizendo aqui que já chegaram à conclusão que o Trump deve mesmo manter as tarifas de 50% se não piorar, não fizer mais medidas ao longo da próxima semana. Tá? Isso não está descartado. Aqui, ó, empresários veem dificuldade maior em negociar o tarifaço após a operação da Polícia Federal. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ao mandar botar a tornozeleira no Bolsonaro, quis bater no Trump, claramente. Né? A gente vai ver a matéria aqui, o pessoal fala, não, olha só, não estamos dizendo que a justiça deveria ser tolhida pelo Trump, mas precisava botar a tornozeleira no Bolsonaro nessa sexta-feira, no meio da negociação e coisa e tal, né? E, bom, é isso daí, né? Mas é o que eu falei para vocês, é a situação em que, para essas figuras, interessa mais a carreira delas do que o Brasil. Então, para o Lula e para o Alexandre de Moraes, não interessa, foda-se tudo. Ele vai destruir o Brasil, mas nós vamos continuar no poder. O Alexandre de Moraes e o Lula vão sempre dobrar a aposta, né? O problema é agora convencer as outras pessoas da necessidade disso. Isso é o problema, né? Então, essa notícia foi sugerida por Sou Coreano, Odeio Brasil, Fui pra Night com o Peter e Altas Gatas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então tá aqui, ó. O Lula e o Moraes elevaram o tom e irritaram a Casa Branca. É, esperado, né? A gente viu isso acontecer, né? Aqui, ó, semana passada teve duas manifestações de autoridades brasileiras que produziram um grau de irritação um pouco maior na Casa Branca. O resultado é que possivelmente não terá sucesso a negociação para adiar a entrada em vigor da tarifa de importação de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto de 2025. Lembrando que nós estamos no dia 20 de julho, ou seja, 1º de agosto é daqui a pouquinho, sem ser essa semana que vem agora, na semana seguinte. Primeiro, o Lula repetiu uma analogia que sempre faz sobre o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que pode ter sido preso se fosse julgado pela justiça brasileira. Que se o Trump fosse julgado pelo Brasil, já teria sido preso. Ninguém tem dúvida. Pô. O Alexandre de Moraes não gosta de gente da direita e prende todo mundo. Não precisa ter lei, não precisa ter motivo, não precisa ter nada. O Alexandre de Moraes prende mesmo. Então não duvido não que estaria preso. Seria justo estar preso? Não, não seria justo estar preso, mas estaria preso, ele tem razão nisso, né? O petista vocalizou essa opinião durante um discurso com estudantes e coisa e tal. E segundo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sugeriu num despacho que os Estados Unidos são inimigos estrangeiros, né? O Moraes usou a expressão na decisão que determinou que o Bolsonaro passasse a usar a tornozeleira eletrônica, né? Então a gente viu essas duas coisas aqui, mas é o que eu falo, o Lula, isso não foi a única coisa que o Lula falou várias coisas criticando o Trump e coisa e tal, né? Por que o Lula falou essas coisas? Porque o Lula tem dois objetivos, eu já falei para vocês. O objetivo número 1, ele acha que vai ter o efeito Canadá aqui no Brasil, que ele vai ganhar pontos com o eleitorado aqui no Brasil. E de fato, na primeira pesquisa ele ganhou ali 2%, ele flutuou dentro da margem de erro ali, não vai passar disso, deve cair daqui para frente, mas ele tem essa expectativa de ganhar capital eleitoral brigando com o Trump, se posando de fortão, ah lá, bati no Trump, tá vendo? Vota em mim, eu bati no Trump, não sei o que lá, né? Mas é o que eu falo para vocês, esse tipo de coisa, quando começar a vir a consequência negativa, né, aí que é o problema, né? E a outra coisa é que, não é só isso não, né? A outra alternativa é que o Lula sabe que tem muito pouca chance em 2026, a alternativa que ele tem é a solução Venezuela mesmo. Então é a coisa toda desandar completamente, quebrar tudo, que aí quem sabe ele não consegue jogar o Brasil para a Venezuela. São os dois objetivos do Lula ao brigar abertamente com o Trump. Se fosse para poupar o Brasil, se fosse para tentar chegar numa negociação, o caminho seria outro. Seria fazer o que todo mundo fez, todos os outros países, né, negociaram com o Trump. Ah, o Trump xingou, o Trump falou, o Trump disse, beleza, vamos negociar, Trump, vamos sentar, vamos conversar e coisa e tal. Eu já dei exemplo aqui para vocês em outros vídeos, né? Cara, a Groenlândia, o Trump falou que ia invadir a Groenlândia, né? E a Dinamarca fez o quê? Não
porque soberania da Dinamarca. Não, o que eles fizeram? Não, Trump, vamos conversar, vamos sentar e conversar para chegar num ponto razoável, né, o que seria desejável, tal. Quer botar mais uma base militar na Groenlândia, quer fazer mais o quê? Vamos conversar e coisa e tal. Nada de ficar apelando para esse nacionalismo barato, soberania barata, que no final das contas só prejudica o país e não ajuda em nada, né? O Lula não. O Lula, como ele quer os dois objetivos, ele só escala, né? E o Alexandre de Moraes é a mesma coisa. O Alexandre de Moraes está numa ira que é totalmente irracional. A minha visão do Alexandre de Moraes é que ele já perdeu o controle, assim, ele não tem mais controle, né? Não tem nada que justifique o fato dele ter feito essa ação contra Bolsonaro do ponto de vista jurídico. Mas a verdade é que já tem um monte de coisas do ponto de vista jurídico que o Alexandre de Moraes tem errado já há bastante tempo. Então, o ponto de vista jurídico nem conta. Nem vamos dizer que o ponto de vista jurídico importe em alguma coisa. Mas mesmo do ponto de vista estratégico, por que ele precisa fazer isso agora? Mandar prender o Bolsonaro agora? Qual é o objetivo dele com isso? Por que ele queria isso? Ele sabia que o Bolsonaro não ia fugir, não tem nenhum interesse do Bolsonaro em fugir. Aliás, o PT, o sonho do PT e do Alexandre de Moraes é que o Bolsonaro fugisse, eu já expliquei para vocês, porque o que eles querem com essa campanha toda, com essa entre aspas, golpe aí do Alexandre de Moraes, é justamente fazer com que os bolsonaristas deixem de gostar do Bolsonaro. E a melhor maneira que seria isso é se o Bolsonaro fugir, deixar todo mundo aqui no Brasil se ferrando e ele fugir para o exterior. Isso seria o ideal para eles, né? Então o Bolsonaro sabe disso, então ele vai ficar aqui no Brasil, ele não vai fugir, não tem por que ele fugir. Então, não faz sentido essa decisão dele estrategicamente. Entendeu? Nesse momento, no meio das tensões, o cara aumentar a tensão ainda. Para quê? Para dizer que é mais forte que o Trump, é isso? Para dizer que não, que a justiça brasileira não vai se torcer ao Trump e coisa e tal. O que vai acontecer? O Trump vai dobrar a aposta. Ah, mas o Alexandre de Moraes pode dobrar mais a aposta ainda. Pode dobrar a aposta. Quanto mais que o Alexandre de Moraes pode dobrar mais a aposta? Eu não sei se ele pode dobrar mais muita aposta, não. O Trump pode dobrar a aposta pra caramba, meu amigo. O Trump pode dobrar a aposta num nível que o pessoal aqui no Brasil não tem nem condição de pensar, né? Aqui, ó. Então, no dia 1º de julho, Lula fez uma declaração dessa natureza, que Trump poderia ser preso no Brasil, né? E que ele tem que respeitar a justiça brasileira e não sei o que lá. E aí teve o despacho do Alexandre de Moraes também, dizendo que brasileiros com Estado estrangeiro, com inimigos estrangeiros e não sei o que lá. Enfim, os Estados Unidos são um país historicamente amigo do Brasil, um dos maiores parceiros econômicos e comerciais. No despacho, Moraes não fala explicitamente dos Estados Unidos, refere-se à atividade de integrantes da família Bolsonaro junto a autoridades norte-americanas. Então, ou seja, de certa forma, sim, classificou o governo norte-americano como inimigos estrangeiros, né? Isso é um problema. E outra coisa que o pessoal falou lá na casa do Trump é o seguinte: o presidente dos Estados Unidos poderia responder assim, se dependesse de parte da sua assessoria direta. Se o Lula estivesse submetido à justiça dos Estados Unidos, estivesse enfrentado em solo americano o processo da Lava Jato, com provas materiais, dinheiro apreendido, confissão de várias empresas e devolução de bilhões de reais, certamente ainda estaria condenado e preso até hoje, sem condições de se candidatar à presidência do Brasil. Essa é uma resposta muito boa para o Lula em relação ao Trump, né? O fato é que a justiça brasileira ela não é severa, ela é seletiva. Ela vai para a esquerda. A esquerda tudo bem, a direita não pode, a direita tudo é proibido, né? Enfim, o clima em Washington, depois que o Trump anunciou 50% e coisa e tal, houve um início de mobilização do setor privado no Brasil, o pessoal tentou botar panos quentes, vamos conversar, vamos fazer, coisa e tal. Aí o Tarcísio reuniu com empresários, estava o pessoal tentando fazer alguma coisa para negociar, para chegar no meio termo e coisa e tal. Mas a visão de todo mundo é que depois da sexta-feira em que o Lula falou essas besteiras, o Alexandre de Moraes mandou botar a tornozeleira no Bolsonaro, acabou, não tem mais nada. O governo Lula já reconhece que Trump deve manter tarifas de 50% contra o Brasil, que vão entrar em operação aí nos próximos dias, né? Poucas chances de reversão. Entre os indícios que reforçam essa leitura estão as recentes declarações e postagens de Trump na rede social, né? O que é óbvio, né? E a retirada do visto dos ministros também, né? Evidentemente, né? O pessoal lembra que Trump já voltou atrás em decisões semelhantes no passado, com o México, com a China e com o Canadá. No entanto, pois é, o que o pessoal fala aqui, no entanto, nesses casos todos, o pessoal
não escalou. Ninguém ficou fazendo bravata de ai, que o Trump, que vou prender o Trump, que tem que prender o Trump, não sei. Ninguém ficou fazendo bravata desse tipo. Foram lá, negociaram e chegaram a um acordo, né, razoável e, de fato, o Trump recuou nesses casos, né? Com a China, inclusive, a China, no primeiro momento, quis cantar de galo, quis dizer que não, que vou subir tarifa, vou subir tarifa. Acabou que teve que voltar atrás. Não teve jeito, né? Com pouco mais de uma semana até a entrada em vigor da tarifa, o governo brasileiro mantém sua estratégia de cautela. Que estratégia de cautela, meu amigo? Que estratégia de cautela, caramba. O Lula continua falando pelos cotovelos. Ele não perde uma oportunidade de falar merda sobre o Trump. É impressionante, cara. Aqui, ó, a ordem é manter a pressão diplomática sem agravar ainda mais a crise. Vamos ver quantos milissegundos o Lula consegue ficar sem fazer isso, né? Agora, nos bastidores, auxiliares do Lula citam um exemplo da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Naquela época, o Trump impôs tarifas de até 145% a produtos chineses. Pequim reagiu com medidas similares, inclusive restringindo, ou seja, a China peitou, né? E foi subindo, depois chegaram a um acordo, né? O problema, eu já expliquei para vocês, que é diferente o caso da China e do Brasil, né? Não é a mesma coisa. A China e os Estados Unidos têm um comércio enorme, uma dependência comercial enorme entre os dois países. A China tinha realmente cartas na manga para jogar nessa briga. O Brasil não tem, meu amigo. O Brasil, os Estados Unidos fica sem o Brasil. Ah, mas o café vai ficar caro lá nos Estados Unidos, o suco de laranja vai ficar caro lá nos Estados Unidos. É chato pra caralho, né? Mas meio que foda-se, né? Esse é o ponto. O Brasil não tem o nível de... primeiro, o volume de exportações para os Estados Unidos que faça diferença lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o comércio do Brasil com os Estados Unidos é significativo para o Brasil, mas em compensação, os Estados Unidos, não, os Estados Unidos faz muito mais comércio com o mundo inteiro do que o Brasil, né? Então, aqui, ó, o pessoal está dizendo aqui que acha pouco provável que chegue nesse... o Brasil não tem cacife para bater nos Estados Unidos como a China tinha, né? Então, essa estratégia do Lula de ficar subindo, escalando para esperar que o Trump vai ceder, eu não sei não, hein? Bom, e outra coisa são os empresários, né? Lembra que tinha um monte de grupo de empresários. Não que o governo reuniu um grupo de empresário, o Tarcísio reuniu um grupo de empresário, que vamos negociar. O pessoal já viu que depois da sexta-feira, com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro e o Lula falando merda, a coisa desandou. Agora não tem chance, né? A avaliação é que a ação contra o presidente Jair Bolsonaro poderia ser evitada diante das tensões existentes entre o governo brasileiro e o Donald Trump. É o que eu falo para você. Ah, mas não pode, a justiça não pode ser tolhida. Mas para aí, precisava do Alexandre de Moraes fazer na sexta-feira isso? Não tinha nenhum risco do Bolsonaro fugir, não tinha nada que indicasse isso. Não podia ter esperado um pouquinho isso daí? Que justiça é essa, né? É o que eu falo para vocês, não é justiça. É que o Alexandre de Moraes ele já perdeu não só o sentido jurídico da coisa, juridicamente ele já está fora da caixinha há muito tempo, mas também o sentido de estratégia, né? De como fazer a coisa, né? E já está totalmente despirocado no final das contas. O que eu acho é aquilo que a gente falou aqui alguns dias atrás, que a motivação dele a essa altura é ódio. Ele se sente, ele odeia o Bolsonaro, ele quer a qualquer custo bater no mundo inteiro, porque ele não consegue mais ter um dia de paz na vida dele, coisa e tal. E ele não percebe que o caminho para ele ter paz na vida dele é o contrário, é ele voltar atrás, não é ele dobrar a aposta cada vez, né? Então, aqui, ó, o pessoal está falando aqui que a avaliação é que a soberania brasileira e a autonomia dos poderes são inegociáveis, mas que podia ter sido feito no momento mais adequado, né? Você poderia negociar, que ele fala assim, a pressa considerada excessiva para condenar Bolsonaro. Oh, não me diga, caramba, esse processo contra o Bolsonaro desse golpe, um processo enorme, com não sei quantos réus, é o processo mais rápido da história da justiça criminal no Brasil. Cara, é uma coisa impressionante, é um foguete esse processo, cara. Começou em novembro do ano passado, e agora já tá para prender o Bolsonaro, menos de um ano, cara. Um processo com não sei quantos réus, 4 núcleos e não sei o que lá, um monte de gente envolvida e coisa e tal. Cara, nunca se viu isso na justiça criminal no Brasil. E isso não é um elogio, porque justiça muito rápida é sinônimo de injustiça, é sinônimo de coisa feita às pressas, é sinônimo de defesa. Veja o Lula. O Lula levou 6 anos entre o início da denúncia contra ele até ele ser condenado. 6 anos. Teve um monte de depoimento, um monte de coisa, um monte de investigação. Bolsonaro foi nenhum ano, né? Começou no final do ano passado e agora já estão querendo prender o cara já. Definitivo. Decisão final, STF. Acabou, o trânsito em julgado, não tem mais o que decidir. Então aqui, ó. O presidente Lula provocar Trump constantemente, gerando nos empresários a sensação de que busca recuperar sua popularidade com o episódio e incentiva seus aliados a adotarem a mesma postura.
eles estão errados. Não é só isso. Tem que lembrar que sim, são dois os objetivos do Lula, tá? Não é só o objetivo de recuperar a popularidade. Porque a popularidade ele vai perceber muito rapidamente que ele não consegue mais recuperar, tá? É também o fato de que ele está se preparando para o modelo Venezuela. É a alternativa que ele tem para 2026. Ele não tem outra alternativa para 2026 que não seja o modelo Venezuela, né? O interesse dos Estados Unidos em evitar a criação de um precedente, olha só, é importante isso aqui, pois se tiver êxito nesse embate, se o Brasil tiver êxito nesse embate, poderia servir de exemplo para outros países. Eles estão falando de forma inversa aquilo que eu falei para vocês aqui também. O grande objetivo do Trump ao brigar com o Brasil nesse caso, é lógico que o Brasil é importante, o mercado é importante e coisa e tal, mas eles têm muito mais medo da Europa. E a Europa está com a mesma besteirinha de botar taxa em companhia em Big Tech, em censurar a Big Tech, em cobrar taxa disso, taxa daquilo, e eles não querem que a Europa faça isso. Os Estados Unidos até gostaria que o Brasil continuasse no mercado das Big Techs, mas isso meio que se não tiver, meio que foda-se, o Brasil não é tão importante assim. Agora, a Europa é muito importante, o resto da América Latina é muito importante, então eles estão usando o Brasil como um exemplo. Então não, eles não vão voltar atrás, justamente por isso, porque o objetivo deles com essa coisa de dar uma lição no Brasil é dar uma lição no Brasil, é falar para a Europa, ó, tá vendo o que acontece quando tu entra nesse negócio com um juiz fazendo merda, dando multa e aplicando leis absurdas e não sei o que lá, ó, dá merda, tá vendo como é que dá merda? Então essa é a situação, né? Então eles estão falando aqui a mesma coisa de uma maneira diferente, que se o Brasil tiver êxito nesse embate, isso serviria de exemplo a outros países, e a partir daí os Estados Unidos não conseguiriam mais proteger as Big Techs, né? Elas ficariam à mercê da censura do pessoal, né? Então aqui, ó, a percepção entre fontes ouvidas pela CNN é que, pela forma como os fatos estão se desenrolando, Trump será implacável com o Brasil e não cederá em nada. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Não, quer resolver o problema? Fácil. A anistia passa no Congresso, o STF fica quieto, reclama pra caramba. Não, porque estou reclamando muito, vou reclamar e reclamo, mas deixa passar. E pronto, libera o Bolsonaro, libera todo mundo, acabou o assunto. Aí você começa, aí você tem abertura para negociar. Aí você vai sentar com os Estados Unidos e vai ver, não, vamos ver qual vai ser a tarifa, se vai ser 40%, 25%, vamos negociar aqui, eu libero aqui, você libera ali. Esse é o caminho. Bolsonaro é a solução para esse problema, não é o problema em si, né? E, enfim, o pessoal os empresários estão pessimistas. Tomara que agora eles percebam que a única alternativa que eles têm é pressionar o Alexandre de Moraes e o Lula. Mas eu já adianto para eles, o Alexandre de Moraes e o Lula não vão resolver. Vocês têm que falar com o resto do STF e com o Congresso. Eles que podem tolher o Alexandre de Moraes e o Lula. O Alexandre de Moraes não vai querer parar nunca. O Lula não vai querer parar nunca. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.